Jesus disse: quando você estiver em ambientes diante de principais, sacerdotes, governadores, presidentes, você não deve ter medo, porque o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria e vai lhe dar palavras. Veja como isso é poderoso para você entrar em um outro nível, para dialogar, para falar com as pessoas e entrar em um outro nível de autoridade, de sabedoria, sem medo e em um nível de poder. Observe que pessoas que viveram em um ambiente de massacre, seja religioso ou familiar, e esse ambiente roubou delas a sua autoimagem, a sua autoestima, o direito de se expressar. Eu, por exemplo, passei pelo massacre familiar em adolescência e pelo massacre religioso. Então a pessoa que passou por isso, ela precisa de 4 coisas, passar por 4 processos. Primeiro, ela precisa se reconstruir. Segundo, ela precisa se redefinir. Terceiro, ela precisa se reinterpretar. Ela precisa também se reinventar. A pessoa que passou por esse massacre e ela está em um nível de medo. O ser humano, ele vem a esse mundo para ser um formador de opinião. Na sua igreja, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, no seu estado e no mundo. Observe que quem formatou o cérebro humano é o Espírito Santo. Jesus, quem nos formatou, dizendo: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, eu sempre, quando dou treinamento no Brasil e no mundo, às pessoas, seja faculdade, exército, polícia federal, igreja, aonde quer que seja, eu ensino as pessoas a serem cidadão do mundo, ter uma configuração mental de cidadão do mundo. Então, para você ser um formador de opinião e adquirir uma nova configuração mental para diante das autoridades, diante de governadores, presidentes, juízes, advogados, você ter essa expressão, você ter esse diálogo, você ter essa conversa, você precisa se redefinir, você precisa se redescobrir, você precisa se reinterpretar, você precisa se reconstruir. Sua autoimagem foi detonada, autoestima detonada, né? Quem sabe ambiente religioso escravizador, aquele ambiente lá atrás, onde qualquer coisa já excluía as pessoas, era aquela coisa abrupta, não é? E aí Jesus, apresentaram aquele Jesus com o machado na mão querendo te matar, aquele juiz pesado, e você desenvolveu pânico, medo. Ou aquele pai maldoso, né, que te amedrontava, e hoje você tem medo de se expressar com autoridades, não tem coragem de falar uma verdade para o seu pai em amor, não tem coragem de falar com a mãe, não tem coragem de falar com ninguém, e você vive doente. O que é isso? Você vive em uma camada do medo, da depressão, do pânico, do pensamento de suicídio. Você está aí, debaixo, para sair desse nível. Jesus disse: quando você estiver diante de autoridade, diante de principados, diante de governadores, não se preocupem. Quando você sair desse nível de medo, de covardia, de pânico, que esses ambientes escravizadores geraram na sua mente, e você entrar outro nível, e você levantar a cabeça e conseguir falar o que você quer com as pessoas, em respeito, mas com ousadia, com coragem, sem medo de nada e de ninguém, o que vai acontecer? Você vai construir uma nova configuração mental no seu cérebro, porque tem pessoas que às vezes ela recebe a mensagem de Deus, o Espírito está instruindo ela, mas ela não tem estrutura de autoestima e de autoimagem, ela não tem suporte, você entendeu? É mais ou menos aquela árvore, tem muitos frutos, mas não tem a estrutura para suportar. Assim é aquela pessoa cheia do Espírito, recebe a revelação, mas ela não tem estrutura. Imagine Ezequiel, o profeta, se ele não tivesse estrutura para entrar no vale de ossos secos e ver aquela loucura, ele ia morrer ali mesmo. Ele ia dar passamento. Então é preciso ter estrutura de autoestima, estrutura de autoimagem, cognição, resiliência, um escudo que você vai construindo, e aí você levanta a cabeça e fala a verdade para qualquer pessoa, sem medo, com coragem, com ousadia. Mas isso é um processo. Não adianta só receber a mensagem, o Espírito te instruir diante de pessoas, se você vive em pânico, se você não foi curado, não foi tratado. Entendeu?
se abre circuitos. Quando você chega diante das pessoas, você lembra do Pai. Quando você chega diante de uma autoridade, você lembra, abre circuitos, né, psicológicos. Detona gatilhos. Quando você está diante de uma autoridade, você lembra do pai que era um maldoso. Você lembra de alguém que te escravizou na infância e na adolescência. E aí você recua. O Espírito está falando, mas falta estrutura de autoimagem, de autoestima. E aí você precisa se redefinir, se redescobrir, se reinterpretar, se reconstruir. E essa reconstrução neurológica, psicológica, emocional e neural vai fazer você ter essa estrutura, essa couraça, sem medo, sem pânico de ninguém e de nada. E aí você se transforma um ser humano com um cérebro de cidadão do mundo, para a glória de Deus. Meu abraço, Deus te abençoe.